brilho das luzes de Washington reflete-se nos grandes bancos centrais, mas essa luminosidade agora carrega uma sombra longa e fria que se estende por todos os continentes. Por quase um século, o dólar americano não foi apenas uma moeda, foi a linguagem universal da prosperidade, o alicerce sobre o qual o castelo da economia moderna foi construído. Este domínio absoluto criou o que muitos chamam de trono de vidro, uma estrutura imponente, mas perigosamente transparente e quebradiça. No topo dessa arquitetura, Washington exercia um poder silencioso, ditando as regras de um jogo onde a neutralidade era a promessa fundamental para todos os participantes. O dólar era o sol central em torno do qual os planetas econômicos orbitavam, garantindo uma ordem unipolar que parecia inabalável diante dos olhos atentos dos mercados globais que confiavam cegamente na sua estabilidade sistêmica. Contudo, sob a superfície dessa estabilidade aparente, pulsava a arma invisível e letal. O sistema SWIFT, a rede de comunicações que interconecta milhares de bancos de todo o mundo, era vendido como uma infraestrutura puramente técnica e apolítica. Mas a realidade é mais sombria. Ele é, na essência, uma coleira financeira que mantém o sistema global sob controle rígido. Cada transação, cada transferência de riqueza e cada contrato de energia passava pelo filtro invisível de um sistema, controlado por poucos centros de poder que operam frequentemente a portas fechadas. Ter acesso ao SWIFT era ter a permissão necessária para existir economicamente no mundo moderno, e ser excluído dele significava a morte civil de uma nação no cenário global, um isolamento que poderia destruir décadas de progresso social em questão de poucas horas. O erro fatal ocorreu quando a política colidiu violentamente com as finanças internacionais. O congelamento das reservas russas não foi apenas uma sanção econômica severa, foi um terremoto que estilhaçou a confiança global de forma definitiva e ruidosa. Nações que pouparam arduamente durante décadas, acumulando reservas como garantia de seu próprio futuro, descobriram subitamente que seu dinheiro não lhes pertence mais se contrariarem os interesses estratégicos de Washington. A neutralidade financeira, pilar da ordem ocidental, foi sacrificada no altar da urgência geopolítica. O contrato foi traído. O sistema treme em suas bases. E o mundo observa com um olhar carregado de suspeita e medo. O dólar deixou de ser um instrumento de troca para se tornar uma ogiva de precisão capaz de devastar economias inteiras sem o disparo de um único projétil no campo de batalha. Dentro dos palácios e das salas de guerra ao redor do globo, o medo se espalhou como um incêndio silencioso. Se o Ocidente pode apagar a riqueza de uma potência nuclear com uma simples canetada, o que poderia fazer com nações menores e menos influentes? O conflito interno nas mentes dos líderes mundiais é visceral e urgente. A soberania nacional tornou-se, subitamente, uma questão de sobrevivência digital e independência financeira absoluta. Não se tratava mais apenas de comércio, mas de evitar o destino cruel de ser o próximo alvo de uma assinatura em um escritório climatizado em Washington. E o pânico nos mercados não era motivado apenas por números, mas pela percepção de que as regras mudaram para sempre, sem aviso prévio. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. A traição desse contrato implícito deu início a um movimento tectônico na geopolítica mundial que se move agora com uma velocidade alarmante. A infraestrutura que antes unia o mundo sob uma única bandeira financeira agora é vista como uma ameaça existencial. A sincronia entre o poder político de Washington, os gigantes bancários e o controle das rotas comerciais começou a falhar diante da desconfiança crescente das nações emergentes. Os terminais da Bloomberg piscavam com alertas vermelhos enquanto o capital buscava desesperadamente novos portos seguros, longe do alcance das sanções unilaterais. A hegemonia financeira, que parecia um fato imutável da natureza, revelou sua fragilidade inerente.
Enquanto o Ocidente celebrava sua demonstração de força, o resto do mundo começava a desenhar, em silêncio, o mapa de sua própria libertação. O trono de vidro está visivelmente rachado, e os pedaços caem sobre um sistema que não tem mais onde se apoiar para manter sua antiga legitimidade. Mas, enquanto o caos se instala na superfície, um novo sistema financeiro alternativo está sendo construído minuciosamente nas sombras, pronto para emergir das ruínas da velha ordem e mudar definitivamente o curso da história humana. Enquanto as luzes das bolsas ocidentais piscavam em incerteza nas salas geladas do Kremlin e nos corredores tecnológicos de Pequim, o silêncio foi substituído por uma determinação gélida. O aperto de mãos entre os líderes da Rússia e da China selou um pacto de sobrevivência estratégica que alterou permanentemente o eixo do planeta. O despertar do urso e do dragão não ocorreu por escolha espontânea, mas como uma resposta existencial à realidade brutal das sanções. Eles compreenderam que a arquitetura financeira global não era mais um campo de jogo neutro, mas um campo de batalha digital onde seus ativos poderiam ser vaporizados instantaneamente por uma decisão política estrangeira. Essa aliança, forjada sob pressão extrema, transformou a cooperação econômica em uma fortaleza política. A complementaridade de recursos criou uma sinergia poderosa onde a energia russa encontrou a capacidade industrial chinesa, formando um bloco sólido capaz de desafiar a gravidade do dólar. A resposta russa ao isolamento manifestou-se através do SPFS, o Sistema de Transferência de Mensagens Financeiras. Concebido originalmente como uma medida de contingência, foi elevado ao status de espinha dorsal da resistência tecnológica russa. Não eram apenas linhas de código, mas uma declaração de independência financeira absoluta. Operando sob o fogo cruzado de restrições globais, engenheiros e economistas russos garantiram que o fluxo de capital interno e as transações estratégicas não cessassem. O SPFS tornou-se o bunker digital de Moscou, uma rede resiliente o suficiente para manter a economia pulsando enquanto o mundo exterior tentava asfixiar sua conectividade sistêmica. Essa resistência revelou ao mundo que a exclusão financeira não era mais uma sentença de morte inevitável, mas o catalisador para uma evolução forçada em direção à autonomia soberana. A verdadeira mudança sistêmica, no entanto, veio do Oriente. A gigante chinesa avançou com o CIPS, o Sistema de Pagamentos Interbancários Transfronteiriços. Ao contrário de soluções improvisadas, o CIPS é uma infraestrutura global completa, oferecendo uma alternativa real e robusta ao domínio de Washington. Esta rede facilita o comércio internacional e ignora as vigilâncias impostas pelo sistema financeiro tradicional controlado pelo Ocidente. Pequim investiu anos na construção desse caminho paralelo, e a fragmentação global serviu como o teste de estresse ideal para sua implementação em larga escala. O CIPS permite que a riqueza flua sem passar pelos bancos americanos ou pelo filtro ideológico do sistema SWIFT. É uma infraestrutura que redefine a geografia do capital, criando novas rotas de seda digitais que conectam a Ásia, a África e a América Latina em uma rede de confiança mútua e pragmática. O divórcio mais significativo ocorreu no coração do sistema, o mercado global de energia. Por décadas, o petrodólar foi o contrato invisível que garantia a demanda perpétua pela moeda americana. Esse pacto secular ruiu quando o petróleo e o gás passaram a fluir por canais antes considerados proibidos pelas normas ocidentais. O ouro negro agora fala novas línguas, desafiando a supremacia do bilhete verde em cada barril negociado entre os novos parceiros. Moscou e Pequim decidiram que o combustível de suas indústrias não seria mais precificado por uma moeda controlada pelo seu principal adversário. Transações em moedas locais tornaram-se o novo padrão comercial, iniciando uma desconexão que ameaça reduzir a liquidez global do dólar. A energia, antes pilar da hegemonia ocidental, transformou-se no motor da ordem multipolar,
fluindo por gasodutos que ignoram os centros de compensação de Nova York e Londres. A tensão geopolítica atinge níveis críticos a cada nova transação realizada fora dos canais tradicionais. A pressão sobre o sistema financeiro unipolar aumenta, pois cada unidade de valor que deixa de circular nas reservas americanas enfraquece a capacidade de Washington de financiar sua influência. O medo da perda de relevância gera respostas agressivas, mas essas reações apenas reforçam a motivação pela soberania total. Os líderes mundiais aprenderam que a verdadeira independência não reside em exércitos, mas em possuir infraestrutura própria de pagamentos. Não ser mais refém de uma assinatura em Washington tornou-se a prioridade máxima para a sobrevivência nacional diante das pressões externas. A soberania agora é medida por bits e transferências criptografadas. Atualmente, o mundo observa duas realidades financeiras que não se comunicam mais. O comércio euroasiático pulsa em servidores seguros em Pequim e decisões estratégicas no Kremlin, desenhando um mapa econômico que ignora as antigas linhas de influência. As transições são suaves, mas implacáveis, movendo o peso do poder para longe do Atlântico. O gancho para o futuro é claro. O planeta não está apenas dividido por fronteiras, mas por códigos e moedas que habitam sistemas financeiros inconciliáveis. O abismo entre esses dois mundos cresce a cada dia, preparando o cenário para a fragmentação final, onde a confiança foi substituída por segurança digital impenetrável. O mundo não é mais o mesmo. As bases da ordem multipolar estão agora profundamente enraizadas na tecnologia e na resistência soberana que desafia o antigo trono de vidro, deixando o cenário pronto para o ato final desta transformação global. A grande fragmentação atingiu seu ponto de não retorno quando o fluxo financeiro global, antes um rio caudaloso que desembocava invariavelmente em Nova York, começou a serpentear por novos leitos, cavados pela necessidade estratégica e pela sobrevivência nacional. O nascimento oficial da ordem multipolar não foi anunciado com trombetas ou tratados solenes, mas com o zumbido incessante de servidores em Pequim e Moscou, processando trilhões em moedas, que Washington não podia mais monitorar, censurar ou congelar. A reação americana foi rápida e feroz. Uma tentativa desesperada de reafirmar sua autoridade por meio de decretos agressivos e retórica combativa, mas o mundo percebeu, com um misto de assombro e alívio, que a coleira do SWIFT havia se rompido definitivamente. O poder de isolar uma nação inteira do comércio global, outrora a arma definitiva do arsenal diplomático, tornou-se subitamente o catalisador da obsolescência do próprio sistema que tentava desesperadamente proteger. O colapso da unipolaridade trouxe consigo uma onda de incerteza profunda que varreu os mercados tradicionais. O futuro global, antes previsível sob a sombra da estabilidade artificial imposta pelo dólar, e agora parecia um vasto oceano desconhecido e turbulento. Investidores e chefes de Estado sentiam o peso de uma era que se desintegrava diante de seus olhos, deixando para trás a falsa segurança de um mundo onde uma única capital ditava as regras fundamentais da sobrevivência. Esse desenvolvimento emocional, marcado por um medo latente e uma esperança cautelosa, definiu o espírito deste novo tempo. A redenção para muitos veio na forma da escolha soberana. Nações do Sul global, que por décadas foram forçadas a aceitar os termos de Washington para acessar o capital internacional, viram-se subitamente no centro de uma disputa de cortejo geopolítico sem precedentes. Elas não eram mais satélites, mas atores com o poder real de decidir qual arquitetura financeira melhor servia aos seus próprios interesses nacionais. O equilíbrio de poder deslocou-se de forma tectônica para o Oriente, não apenas em termos de riqueza bruta, mas de visão estratégica e tecnológica. A infraestrutura oferecida pelo CIPS e a resiliência demonstrada pelo SPFS provaram que a autonomia financeira era perfeitamente possível e, mais do que isso, era sustentável a longo prazo.
O mundo dividiu-se em dois sistemas paralelos, como hemisférios de um cérebro que pararam de se comunicar, mas que continuavam a operar sob lógicas internas distintas. No Ocidente, o pânico de uma inflação incontrolável e da perda de relevância sistêmica dominava as manchetes. No Oriente e no Sul global, a construção laboriosa de um novo ecossistema, onde o comércio é baseado em paridades reais e não na confiança cega em uma dívida externa astronômica de um único país. A realidade agora é bipartida. Um sistema financeiro que se apega ao passado e outro que abraça um futuro descentralizado. A consequência final dessa fragmentação é a destruição da hegemonia como a conhecíamos. O Ocidente, que por tanto tempo ditou o preço da sobrevivência e as normas do comportamento econômico, agora se vê obrigado a negociar em termos de igualdade com blocos que aprendeu a subestimar sistematicamente. A ordem multipolar deixou de ser uma teoria acadêmica para se tornar o fato central da vida internacional contemporânea. Gráficos de bancos centrais ao redor do mundo mostram agora uma descida constante das reservas em dólar, enquanto o yuan e as moedas digitais soberanas ascendem em uma curva impulsionada pela necessidade de segurança. O novo mapa econômico mundial não é mais definido por alianças militares impostas. É mas por rotas de troca que priorizam a segurança mútua sobre a vigilância unilateral e punitiva. A hegemonia financeira, outrora um gigante de aço que dominava o horizonte, transformou-se em uma memória, uma relíquia de um tempo em que a confiança era mantida sob a ponta de uma espada econômica. Neste novo cenário, a estabilidade não é mais garantida por um mestre central, mas por um equilíbrio dinâmico entre potências que se vigiam, mas se respeitam por necessidade. A fragmentação é total e definitiva. Washington olha para o resto do globo e não vê mais súditos obedientes, mas concorrentes armados com sistemas de pagamento impenetráveis. A resolução é satisfatória para aqueles que buscavam um mundo mais multipolar, embora dolorosa para os que se beneficiaram do antigo privilégio unipolar. A cortina cai sobre a era da hegemonia financeira ocidental, revelando um palco onde múltiplos atores agora compartilham os holofotes. O silêncio do antigo sistema, que já não encontra eco nas transações globais, é o rugido do novo mundo que acaba de nascer.